Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 23 de agosto de 2017. Realidade não está na tela da TV, diz Papa Francisco. Em mensagem enviada ao Encontro de Rimini para a Amizade entre os Povos, evento anual organizado pelo Movimento Católico Comunhão e Libertação, o Papa Francisco afirmou neste domingo 20 que as pessoas não podem olhar a realidade apenas da varanda ou pela televisão. Realizado na cidade italiana de Rimini, na costa leste do país, o congresso acontece desde a década de 1980 e costuma ser inaugurado por uma declaração do pontífice. Não nos é permitido olhar a realidade a partir da varanda, nem podemos permanecer comodamente sentados no sofá a olhar o mundo que passa à nossa frente na televisão, escreveu o Papa. Segundo Jorge Bergoglio, é preciso admirar o verdadeiro, o belo e o bem que nosso Pai nos deu para viver como uma oportunidade à mudança temporal na qual estamos imersos. Além disso, Francisco criticou o Alzheimer espiritual, que consiste em esquecer a história de nossa relação com Deus. Se nos tornamos desmemoriados sobre nosso encontro com o Senhor, não estaremos mais seguros de nada, declarou. Hoje em dia uma grande parte das pessoas com uma certa cultura é materialista. Há várias razões para isso. Creio que uma das principais é devida às religiões instituídas. O ser humano moderno não quer mais acreditar, ele quer compreender. Não quer admitir dogmas sem explicações. Não quer seguir cegamente costumes, leis e preceitos, quer eventualmente segui-los por considerá-los construtivos ou moralmente válidos. Considera suas ideias sempre sujeitas à revisão, estando disposto a mudá-las se aparecerem outras mais válidas ou mais coerentes. Não quer participar de cultos misteriosos que não conseguem ser explicados satisfatoriamente, se é que tem alguma explicação. Ora, as religiões vão contra todos esses enfoques, impõem crenças, dogmas, atitudes e cultos, em geral sem explicações satisfatórias. Assim, temos um terrível paradoxo: as correntes que deveriam levar o ser humano ao espiritualismo acabam conduzindo ao materialismo. Note-se que a origem latina de religião é religare, religar. Isto é, as religiões deveriam religar as pessoas a algo com o qual a conexão foi perdida, ou seja, o mundo não físico, inclusive começando pela própria constituição não física do ser humano. No entanto, o resultado é o contrário, um maior desligamento. De um ponto de vista espiritualista, pode-se supor que a humanidade em seus primórdios estava em contato com a divindade, o que é representado magnificamente pela imagem bíblica do paraíso. Mas, aos poucos, ela afastou-se da divindade, dando cada vez mais importância àquilo que seus sentidos percebiam, com acuidade crescente, no mundo físico. Ao mesmo tempo, a capacidade de pensar abstratamente levou à conceituação científica dos processos físicos, especialmente a partir do século XV. A ciência moderna é claramente materialista. Os seus sucessos em termos de tecnologia e o domínio crescente que o ser humano tem da natureza, levam a uma confiança na visão científico-materialista do mundo. Essa confiança deve-se em parte à divulgação que os cientistas e técnicos fazem de seus resultados, em geral mostrando os seus sucessos e quase nunca seus fracassos.
Raramente as contradições de certas teorias científicas ou mesmo de resultados experimentais são divulgados, provavelmente devido ao medo de que a massa da humanidade deixe de crer no que os cientistas dizem. Sim, a ciência virou uma questão de fé para muitos cientistas e para os leigos que nela acreditam e confiam piamente. Uma razão adicional para essa crença na ciência é o rápido avanço tecnológico, cada vez mais complexo. Por exemplo, qualquer pessoa podia antigamente entender todo o funcionamento de um motor de automóvel. Hoje em dia, com a ignição eletrônica e outros controles por computador, nem os mecânicos os entendem mais, simplesmente trocam os componentes sem compreender seu funcionamento. Essa complexidade produz uma enorme admiração pelas máquinas e pela ciência que existe por detrás delas. Ela também produz uma infeliz paralisia mental. Leigos acham tão complicado entender a tecnologia que simplesmente não tentam compreendê-la, contrariando a curiosidade de saber natural do ser humano. Um exemplo típico é o fato de a maioria das pessoas ignorar por que aviões voam, uma aplicação do princípio de Bernoulli, tão simples de ser verificado. Tome-se uma folha de papel fino, encoste-se um de seus lados menores logo abaixo do lábio inferior, e assopre-se o ar, verificando-se que a folha sobe. A velocidade do ar sobre a folha é maior do que a do ar parado embaixo da mesma. Finalmente, a educação escolar e universitária em geral é feita de tal modo a induzir uma mentalidade materialista. Considera-se que a criança e o jovem devem entrar em contato o mais cedo possível com a ciência, isto é, ter sua mentalidade influenciada pela concepção materialista dos seres vivos e do mundo. Procura-se induzir uma verdadeira crença na ciência, ignorando-se ou mesmo ridicularizando-se qualquer enfoque que não seja materialista. Em O Livro dos Espíritos, livro básico da doutrina espírita, encontramos a seguinte definição de Deus dada pelos espíritos Allan Kardec: é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Vemos, portanto, que Deus não foi esquecido, nem ficou à margem, mas continua colocado, com mais justeza e maior razão, na base de tudo quanto existe. No mesmo capítulo do Livro dos Espíritos, pergunta Allan Kardec: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Responderam os espíritos que assistiam no trabalho de codificação da doutrina: não, pois lhe falta o sentido necessário. Mais adiante, no mesmo capítulo, o próprio Kardec esclarece: a inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui, mas, à medida que nele se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas, então, faz ideia mais justa da divindade, ainda que sempre incompleta, mas conforme a sã razão. No meu entender, esse é o motivo do afastamento do homem de Deus: a ignorância. No seu extenso comentário à pergunta 148 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece sobre o materialismo por uma aberração da inteligência. Há pessoas que não veem nos seres orgânicos nada mais que a ação da matéria, e a esta atribuem todos os nossos atos. Não veem no corpo humano senão a máquina elétrica, não estudaram o mecanismo da vida senão no funcionamento dos órgãos, viram-na extinguir-se muitas vezes pela ruptura de um fio, e nada mais perceberam além desse fio. Procuraram descobrir o que restava, e como não encontraram mais do que a matéria inerte, não viram a alma escapar-se e nem puderam pegá-la, concluíram que tudo estava nas propriedades da matéria, e que, portanto, após a morte, o pensamento se reduz ao nada.
Triste consequência, se assim fosse, porque então o bem e o mal não teriam sentido, o homem estaria certo ao não pensar senão em si mesmo e ao colocar acima de tudo a satisfação dos prazeres materiais, os laços sociais estariam rompidos e os mais santos afetos destruídos para sempre. Felizmente, essas ideias estão longe de ser generalizadas, pode-se mesmo dizer que estão muito circunscritas, não constituindo mais do que opiniões individuais, porque em parte alguma foram erigidas em doutrina. Uma sociedade fundada sobre essa base traria em si mesma os germes da dissolução, e os membros se despedaçariam entre si, como animais ferozes. O homem tem instintivamente a convicção de que tudo não se acaba para ele com a vida, tem horror ao nada, é em vão que se obstina contra a ideia da vida futura, e quando chega o momento supremo, são poucos os que não perguntam o que deles vai ser, porque a ideia de deixar a vida para sempre tem qualquer coisa de pungente. Quem poderia, com efeito, encarar com indiferença uma separação absoluta e eterna de tudo o que ama? Quem poderia ver, sem terror, abrir-se à sua frente o imenso abismo do nada, pronto a tragar para sempre todas as nossas faculdades, todas as nossas esperanças, e ao mesmo tempo dizer qual? Depois de mim, nada, nada, nada mais que o nada, tudo se apagará da memória dos que sobreviverem a mim, dentro em breve nenhum traço haverá de minha passagem pela terra, o bem mesmo que eu fiz será esquecido pelos ingratos a quem servi, e nada para compensar tudo isso, nenhuma perspectiva, a não ser a do meu corpo devorado pelos vermes. Este quadro não tem qualquer coisa de horroroso e de glacial? A religião nos ensina que não pode ser assim, e a razão o confirma. Mas uma existência futura, vaga e indefinida, nada tem que satisfaça o nosso amor do positivo. E é isso que, para muitos, engendra a dúvida. Está certo que tenhamos uma alma, mas o que é a nossa alma? Tem ela uma forma, alguma aparência? É um ser limitado ou indefinido? Dizem alguns que é um sopro de Deus, outros, que é uma centelha, outros, uma parte do grande todo, o princípio da vida e da inteligência. Mas o que é que tudo isso nos oferece? Que nos importa ter uma alma, se depois da morte ela se confunde com a imensidade, como as gotas d'água no oceano? A perda da nossa individualidade não é para nós o mesmo que o nada. Diz-se ainda que ela é imaterial. Mas uma coisa imaterial não pode ter proporções definidas, e para nós equivale ao nada. A religião nos ensina também que seremos felizes ou desgraçados, segundo o bem ou o mal que tenhamos feito. Mas qual é esse bem que nos espera no seio de Deus? E uma beatitude, uma contemplação eterna, sem outra ocupação que a de cantar louvores ao Criador? As chamas do inferno são uma realidade ou apenas um símbolo? A própria Igreja as compreende nesse último sentido, mas, então, que sofrimentos são esses? Onde se encontra o lugar de suplício? Em uma palavra, o que se faz e o que se vê nesse mundo que nos espera a todos. Ninguém costuma se dizer, voltou de lá para nos dar conta do que existe. Isto, porém, é um erro e a missão do Espiritismo é precisamente a de nos esclarecer sobre esse futuro, a de nos fazer, até certo ponto, vê-lo e tocá-lo, não mais pelo raciocínio, mas através dos fatos. Graças às comunicações espíritas, isto não é mais uma presunção, uma probabilidade sobre a qual cada um pinta à vontade, que os poetas embelezam com suas ficções ou enfeitam de imagens alegóricas que nos seduzem.
e a realidade que nos mostra a sua face, porque são os próprios seres de além-túmulo que nos vêm contar a sua situação, dizer-nos o que fazem, permitir-nos assistir, por assim dizer, a todas as peripécias da sua nova vida, e, por esse meio, nos mostram a sorte inevitável que nos está reservada, segundo os nossos méritos ou os nossos delitos. Há nisso alguma coisa de antirreligioso? Bem pelo contrário, pois os incrédulos aí encontram a fé e os tíbios, uma renovação do fervor e da confiança. O Espiritismo é o mais poderoso auxiliar da religião. E se assim acontece é porque Deus o permite, e o permite para reanimar as nossas esperanças vacilantes e nos conduzir ao caminho do bem, pelas perspectivas do futuro. Esta foi a crônica do amanhecer de 23 de agosto, por Feijão.